Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos, companheiros e companheiras? Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema de coordenadas. A atividade que a gente vai desenvolver, ela necessita padronizar esse sistema de coordenadas. A gente vai verificar aqui, vou entrar aqui no site para vocês verem. Bom, já está aqui no site os dados que a gente precisa para trabalhar, os dados mais básicos, né? Lógico que vão entrar outros dados também. Mas aí eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a transformação das coordenadas com esses dados e vocês podem repetir para os demais, de acordo com os dados que vocês vão utilizar, ok? Bom, os nossos dados eles estão disponibilizados na plataforma IT, né, o Sistema de Infraestrutura de Dados Espaciais aqui de Minas Gerais, certo? O IT Sisema. Então a gente tem aqui ó, os dados, né, os dados de mapeamento geológico, né? A gente vai trabalhar aí com mapeamento aí da geologia, as unidades geológicas da região metropolitana de Belo Horizonte e é, a gente baixa os dados aqui nessa página, né? Tem um manual mostrando como vocês vão baixar, mas eu já entrei aqui para facilitar, tá? E aqui vem informações sobre os dados, né, que a gente vai trabalhar. Então temos aqui, ó, isso aqui são os metadados, né, informações técnicas aí a respeito dos dados. E a gente vai trabalhar aqui, veja, que a gente está trabalhando com o sistema de referência de coordenadas CIRGAS 2000, né? O EPSG 4674. Isso aqui é um código utilizado aí no mundo inteiro, um sistema europeu utilizado para padronizar aí esses parâmetros de coordenadas, ok? Esse é o código. Então, CIRGAS 2000, e a gente verifica aqui que esse dado ele está em coordenadas geográficas ou geodésicas, ok? A gente verifica aqui também, ó, no mesmo site eu baixei as regiões metropolitanas. Então tem aqui regiões metropolitanas, mesma coisa. Ele também está trabalhando com o sistema de coordenadas, CIRGAS 2000, o EPSG 4674. Mesma coisa dos dados aqui de geologia, ok? E aí a gente entra numa seguinte questão. Bom, a gente vai trabalhar com sistema geodésico, coordenadas geodésicas, ou a gente vai trabalhar com coordenadas planas, né? O TM, universal, transversal de mercado. Bom, para a gente saber qual que é o sistema que a gente vai trabalhar, a gente precisa de verificar uma coisa. Entrar aqui no QGIS, a tela do QGIS está aqui em branco. A gente precisa verificar a região metropolitana. Ela está localizada onde? A nossa área de estudo. É importante que a gente defina a área de estudo para a gente entender se a gente vai trabalhar com coordenada plana ou se a gente vai trabalhar com coordenada geodésica, tá? Bom, vamos verificar algumas informações aqui. Ó. Primeira coisa aqui embaixo, aqui, ó, no canto inferior direito, próximo ao relógio aqui, ó, né, a gente tem aqui o sistema de coordenadas EPSG 4326. O 4326 ele é o do WGS 84 e o default da máquina, quando você abre ela, já vem com ele e ele é um sistema geodésico, né? Sistema geodésico. Então tá em graus, as coordenadas vão aparecer aqui, ó. A gente olhar aqui para frente aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente vai ver que as coordenadas elas estão em graus, ok? Pronto. Como que a gente define? Primeira coisa, nós precisamos definir a nossa área de estudo. Se a nossa área de estudo ela abranger mais de um fuso, o TM, então nós vamos trabalhar com coordenada geodésica. Mas se ela estiver toda contida dentro de um mesmo fuso, nós podemos trabalhar coordenadas planas e é o mais indicado porque é, é, é mais compreensível, é mais fácil para poder lidar, fazer cálculo de área, de distância, enfim. Ok? Então a regra é essa. Nossa área de estudo. Primeiro define a área de estudo. A nossa área de estudo é o quê? A nossa área de estudo ela é, cabe toda dentro de um fuso. Então, nós vamos trabalhar coordenadas planas. Caso contrário, trabalhamos coordenadas geodésicas. Então, vamos descobrir qual que é a nossa área de estudo. Aqui eu mostrei para vocês, ó, dois dados. Aqui eu vou ter a minha região metropolitana,
né, de Minas Gerais, todas as regiões metropolitanas de Minas Gerais. Então, quando eu baixar esses dados aqui, vocês vão ver que existem duas regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço. São as duas regiões metropolitanas que existem aqui em Minas Gerais. E nós temos também o limite, só o limite da região metropolitana. Esse limite eu baixei ele aqui nesse site aqui, ó, Plano Metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui eu encontro vários dados também a respeito da região metropolitana. Então eu tenho aqui, ó, limite estadual, limite municipal, tudo em shapefile, tá vendo? Ó, SHP. E eu vim cá, ó, limite da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vim cá e baixei ele, ó. Eu vim cá, cliquei aqui, ó. Ele me aparece informações, ó. Limite da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Um polígono. E aqui está trazendo a projeção, ó. Circas 2000, fuso 23. Bom, lá nos outros dois dados, de geologia e dos municípios, da região metropolitana, eles estão em Circas 2000. Aqui está falando que está em Circas 2000 barra FUS 23. Significa que esse aqui já está em coordenado TN. Então, nós vamos trabalhar com coordenado TN. Mas seguindo aquela regra, né? Ah, qual que eu trabalho com um com o outro? Eu vou inserir esses dados aqui para vocês verem como que vocês podem fazer nos demais dados que vocês vão trabalhar. Ok? Vamos lá. O que que eu faço? Eu vou inserir, então, eu já baixei esse dado, não vou baixar ele aqui de novo, mas eu já baixei ele, eu vou colocar ele aqui, ó, no QGIS. Ok? Vou entrar e vou colocar ele aqui. Buscar ele aqui. Vamos lá. Vou achar ele aqui. Opa, tô entrando no lugar errado. Opa, vamos ver aqui. Documentos. Aqui. Hum, Vamos lá. Curioso. Geomit. Esse dado já está baixado aqui. Então eu vou entrar no Shapefile e vou inserir. Quando eu inserir esse dado, o sistema de coordenadas do projeto, que é da tela inteira aqui, ó, ele está aqui embaixo do projeto, está aqui, ó, próximo ao relógio. Vocês vão ver que ele vai assumir o sistema de coordenadas do, do dado que eu estou inserindo, ok? Então eu vou inserir ele aqui, ó, né? E vou adicionar. Pronto. Essa é a região metropolitana de Belo Horizonte. E reparem que o quê? Aqui, ó, onde tem coordenadas aqui, ó, ela já aparece o quê? Tem coordenadas planas, coordenadas UTM. E o sistema de coordenadas aqui mudou. Ele está 31983. O EPSG mudou. E repara lá, ele está com cercas 2000. UTM zona 23S, o S de sul. Ok? Então tá. Ele já assumiu o sistema de coordenadas planos aqui. Mas lembrem-se que aqueles outros dois dados que a gente estava trabalhando de geologia e dos municípios da região metropolitana, eles estão só em cercas 2000. Ou seja, eles estão em coordenadas geográficas, em graus. Então eu tenho que transformar para ficar compatível com esse. Mas será que esse aqui é o ideal mesmo, eu trabalhar com coordenada UTM, coordenada plana? Bom, como que a gente verifica isso? A gente pode verificar da seguinte forma. Tá aqui, ó, eu preciso saber se essa minha área ela está inteiramente dentro de um fuso, né? De um fuso de uma zona. Como é que a gente faz? Eu vou baixar, eu vou inserir os dados aqui, tá? Da grade de coordenadas TM. Eu já baixei esses dados, pois a gente pode fazer né? Eu posso fazer um vídeo, mostrar para vocês em sala de aula mesmo, como que a gente faz para baixar esses dados. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, ele já está baixado aqui, ó, o grid, ó, o grid da coordenada TM, tá vendo? Já tem ele aqui. Bom, peraí, deixa eu ver aqui. Eu entrei no lugar errado aqui. Peraí. Vamos lá.
base cartográfica. Bom, então eu venho aqui no gerenciador de dados e vou baixar aqui a minha grade de coordenadas. Eu já tenho ela baixada aqui, né? Vamos lá. Pronto, adicionei ela. Vou colocar o limite da minha região metropolitana por cima dela, para poder visualizar onde que eles se encontram. Ó, tá aqui, ó. Tudo indica que ela tá dentro de uma zona, desculpa, um fuso, né? Aqui no sentido latitudinal e no sentido longitudinal, essa zona aqui, ó. Então tá aqui dentro. Reparem que aqui, ó, a distorção dentro desse quadro aqui, ó, ela é mínima, praticamente não existe. Então olha aqui, ó. Olha lá. A distorção aumenta à medida que eu distancio do meu modelo de terra. É um modelo de terra, o meu elipsoide de referência está aqui, ó, que é o modelo Circas 2000, né, o TM 23S. Vamos verificar se é o 23S? Eu clico aqui em Word, TM Grid, e peço a informação aqui, ó, identificar feições. E clico nela. O que apareceu? Ó? Zona 23, tá vendo? 23, ok? É, 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 na realidade é fuso 23, né? E a zona é a zona K, que parece uma nomenclatura diferente, mas é isso, o fuso, né? Essa, essa distância longitudinal aqui, ó, latitudinal, né? E a deslocamento longitudinal é a zona, ok? Então, 23, ok. Então, bate com o que está aqui, ó. Bate, olha lá. Cirrus 2000, TM 23S. A gente sempre vai utilizar o Cirrus 2000, é o comum de utilizar, o Datum, porque é o Datum padrão, por lei. Já se utilizou o SAD 69, já se utilizou o Córrego Alegre, mas o Datum mais atual, por lei, definido por lei como padrão, é o Cirrus 2000, ok? Então, a gente vai trabalhar sempre com o Datum Cirrus 2000 e trabalhar com o sistema de coordenadas plano geográfica. Como que eu defini o plano geográfico? Se a minha área de estudo ela couber todo dentro de um quadrinho desse aqui, ó, então eu vou trabalhar com coordenada plano. Mas se essa área ela tivesse na divisa, bom, aí eu teria que trabalhar com coordenada geodésica. Bom, conferido aqui, ok, então vamos trabalhar com coordenadas planas, que é a coordenada que já está aqui no projeto, inclusive. Só, isso aqui eu posso tirar, tá? Posso remover. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, os dados de geologia e de municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, eles estão em Cirgas 2000, coordenadas geodésicas. Eu preciso então trabalhar com coordenadas planas. Como que eu vou fazer? Aí vem a conversão. A conversão é o seguinte: se essa caixa aqui estiver fechada, tá? Eu vou vir aqui, ó, processamento, caixa de ferramenta e ativo ela. Pronto, abriu a caixa de ferramenta. E eu vou buscar aqui, ó, no meu já está aqui, ó, reprojetar camada que foi usado recentemente. Mas se de vocês não tiverem, se vocês não tiverem usado essa ferramenta, vocês vão digitar aqui, ó. Vamos digitar, reprojetar camada. E ela vai aparecer aqui. Vocês vão dar dois cliques, ok? E vai aparecer essa janela para vocês. Bom, aqui eu faço a conversão da seguinte forma, né? Eu vou trabalhar, eu vou inserir aqui, ó, o arquivo que eu quero. Ele não precisa estar aqui nas camadas. Posso buscar ele direto no sistema, né? E faço um por um. E posso fazer por lote, tá? O que é por lote? Eu tenho mais de um arquivo para poder modificar, não tem? Então, eu já faço todos de uma vez, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em executar em lote, executar processo em lote, e a tela vai modificar dessa forma aqui para mim, ok? Eu tenho camada de entrada, o sistema de coordenadas de destino e o reprojetado, onde que eu quero salvar. Bom, qual que é o arquivo? O único arquivo que eu tenho aqui, aqui na minha tabela de conteúdos é o limite da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse já está na coordenada que eu quero. Eu preciso trabalhar os demais. Então, o que eu faço? Vou clicar em mais. São dois arquivos, então, né, eu posso deixar esses dois aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, selecionar entrada, selecionar arquivo e vou no arquivo que eu quero modificar. Bom, o arquivo que eu quero modificar, ele vai estar aqui, ó, já está baixado aqui, eu já baixei lá daquele site, ok? Então, vamos baixar, vamos fazer primeiro aqui, ó, o de geologia. Cliquei aqui, seleciono o shapefile, né, o SHP,
Pronto, entrou aqui. Ele já está aqui, ó. Ele está buscando lá no diretório. Qual que é o SRC de destino, né? O sistema de coordenadas? Para qual? Ele está saindo de qual para qual? Ele está saindo do 4326, ele vai para o Sirgas 2000, o TM 23S, que é esse aqui, ó, o 31983, o mesmo do projeto que está aqui embaixo. Pronto, cliquei. Aonde que eu quero salvar esse arquivo? No reprojetado. Eu clico aqui nos três pontinhos e eu vou definir para onde que eu quero salvar eles. O que eu aconselho vocês a fazerem? Crie uma pasta shape dessa forma aqui, ó, né? E lá dentro vocês podem colocar os convertidos, tá vendo? Convertidos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome dele aqui, ó, Geologia, Minas Gerais. Ok? Posso colocar ele dessa forma. Vou colocar o TM, para mim lembrar que ele é o TM. Aí eu tenho que mudar aqui, ó. Vejam que aqui está como GeoPackage. Eu quero colocar ele como shapefiles. Pode salvar como GeoPackage também, não tem problema não, tá? Bom, e clique em salvar. Aqui já até tem. Eu vou, é, vou criar aqui em cima desse aqui. Não, vou criar uma pasta aqui só para repetir o processo para vocês verem, tá? Vertidos. Eu criei uma pasta aqui só para salvar, porque eu já tinha salvo ali, colocado aqui, ok? E peço para salvar. Só clica OK quando aparecer essa janela. Ok, o primeiro aqui já está pronto. O segundo, qual que é o segundo arquivo que eu quero? Eu quero aquele dos municípios. Esse aqui é o do limite. Ele já está. Eu quero dos municípios da região metropolitana. Vou selecionar arquivo, volto aqui na atividade, ó, regiões metropolitanas, eu já tenho ele aqui. Também trabalho com shape, ó. Abrir. Mesma coisa. Qual que é o destino que eu quero? Eu quero mandar ele para qual sistema de coordenadas? Eu quero um Zona TM 23S, está aqui. Posso clicar aqui também, ó. Aqui eu seleciono ele, digitando, que tem todos. Mas não precisa de eu vir cá, porque eu já tenho ele ali nos recentes aqui. Então, pronto, 23S, o mesmo, tá vendo? E vou salvar ele também lá naquela pasta, dos convertidos. Aparece aqui de novo GeoPackage. Você muda aqui para Shapefile. E coloca aqui, ó, RMBH, municípios, né? Esse aqui não é só o limite, o TM, para não saber que já está na coordenada TM. Pronto. Mesma coisa, clica aqui, ó. E clico aqui nessa caixa de diálogo para ele carregar imediatamente, quando ele fizer a conversão, ele já carregar aqui para mim. Então, vamos lá. Pronto, fez a conversão. Ok? Vamos fechar aqui e vamos ver. Tá aí, ó, a região metropolitana de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço. Tá aqui, ó. Agora, nós vamos colocar aqui o limite, olha o limite aqui, ó. O limite está aqui. Opa, a gente vê que o limite ele extrapola um pouco. Existem alguns municípios que não pertencem à região metropolitana. Na realidade, esses municípios são do colar metropolitano. São municípios que fazem limite com a região metropolitana, então são considerados municípios do colar metropolitano. Mas a região metropolitana mesmo, ela está só aqui, ó. São somente esses municípios aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar isso transparente. Sem pincel. Vou colocar aqui o vermelho para facilitar. Olha aí. Ó, tá aqui. Esses são os municípios aqui, né, aqui, internos aqui, que pertencem à região metropolitana. Bom, isso aí vocês vão selecionar, vocês já sabem selecionar, já fizeram trabalho desse porte aí. Então, não tem necessidade de vocês, de eu ensinar, passar isso para vocês mesmo que vocês vão fazer. Bom, aqui estão os dados. Será que está no sistema de coordenadas correto? Vamos ver aqui, ó. Propriedades, fonte, ó, tá certinho. O TM23S, né? A camada de municípios. E de geologia, vamos ver. Propriedades, opa, o TM23S também, Sirgas 2000. Ok? Bom, já estamos no sistema de coordenadas ideal para a gente poder trabalhar. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado. Até mais, galera.